Olá, pessoal, nós vamos começar o curso de constelação familiar com bonecos na água. Nós vamos reiniciar o curso para quem já estava fazendo, né? São 15 aulas. Será toda quinta-feira, às 20 horas, tá? E tem pessoas que vão fazer agora a primeira aula para entender como é que funciona o curso, tá certo? Eu vou pedir que vocês permaneçam com os áudios no mudo, por favor, por conta da gravação, senão depois que vocês, a hora que vocês vão assistir, fica ruim, tá? Toda vez que você vier para a aula, é importante que você traga um vasilhame com água, pode ser um prato com água, e pedaços de papel. Quem já tem os bonecos da constelação, já vai deixar o campo montado para as aulas, para que vocês possam praticar, tá bom? Ok? Tudo bem? Tranquilo aqui, né? Todas as vezes que nós estamos fazendo um curso que é online, né? É importante que vocês reassistam às aulas, para que vocês possam praticar. Então, se vocês não praticarem, se vocês vierem só fazer a aula ao vivo, vocês não vão aprender o suficiente. Vocês precisam praticar. O curso de constelação familiar com bonecos na água é um curso que você sai atendendo, desde que você pratique. Ok? Se você não pratica, você não vai conseguir sair atendendo aí do curso. Por quê? Porque a gente não consegue te ensinar a sentir. Você vai ter que sentir para entender o que é o sentir. Então, vai requerer de vocês um trabalho e um esforço grande para que vocês aprendam realmente sentir o campo. Não adianta vir fazer só a aula e não praticar durante a semana. Se você só vier aqui na aula, praticar na aula, não é suficiente. Então, vocês têm que ter uma dedicação em relação aos estudos, pegar pessoas aí para que vocês possam treinar o atendimento, fazer um movimento de autoconstelação que é possível fazer na água. Então, é um curso que sem prática não adianta, ok? O curso de constelação familiar com bonecos na água, ele é um curso que vai fazer com que você consiga entender quais são as dinâmicas que estão por trás dos emaranhados. Então, é um curso muito parecido, né, com os cursos de constelação, os convencionais, e aqui o atendimento geralmente é feito online ou presencial, e onde você vai usar o material básico aqui para fazer o movimento. Tranquilo? Tem gente que está refazendo o curso, aproveitem essa oportunidade, isso vai ser muito bom para vocês tirarem as dúvidas. Caso vocês não consigam assistir uma aula, as aulas ficam gravadas, não vai demorar tanto tempo agora para disponibilizar a gravação, então fiquem tranquilos quanto a isso é uma melhoria, graças ao Anderson, que está disponibilizando o tempo dele. Gratidão, Anderson, por esse movimento, por esse auxílio. E é esse movimento aí que nós vamos fazer, tá bom? Então, a constelação familiar ela é uma abordagem terapêutica, ela foi desenvolvida por Bert Hellinger, e o nosso objetivo é buscar compreender e resolver os problemas familiares. E quando eu falo na resolução, aqui não é a resolução nossa enquanto terapeuta, tá? É a resolução do cliente enquanto conexão que ele tem com aquele problema que está acontecendo na vida dele. A constelação é uma mistura de várias terapias. Um cuidado importante que nós temos que ter é que a constelação não é um movimento de adivinhação.
Às vezes as pessoas falam, nossa, é tão profundo, a gente faz uma constelação, né? Aparece um monte de coisa, então tudo que aparece numa constelação é um movimento sistêmico, tá? Então, é um movimento que está ali, e através desse movimento sistêmico, nós vamos olhando aí aquilo que precisa ser olhado, precisa ser trabalhado, e aí esse é o processo, tá? O objetivo da constelação é trazer à luz as dinâmicas ocultas e inconscientes que afetam os relacionamentos, que afetam o indivíduo de uma forma geral. Vocês vão perceber, principalmente quem já fez outros cursos, que eu busco sempre a forma mais simples. Vocês não vão me ver aqui buscando a forma mais complicada de fazer as coisas. Eu vou optar sempre pelo movimento mais simples. Eu não vou ficar 3, 4 horas fazendo uma constelação, porque o movimento da constelação eu olho o que está acontecendo e vou criar ali um movimento para mudar o que está acontecendo. Então, o essencial. Então, Bert Hellinger fala que aquilo que é essencial não pode ser observado. As coisas essenciais encontram-se atrás das coisas que conseguimos observar. Então, quando eu, como terapeuta, tento resolver a situação de um cliente, eu não vou conseguir, mas eu posso auxiliar o meu cliente a encontrar uma resposta, a encontrar aquilo que ele precisa para ter um alívio. Vamos supor aqui, a Miriam tem um problema para resolver, ok? Quando ela vai para esse problema sem um norte, ela vai fazendo no automático. Ela pode ter uma solução, não pode? Pode. Mas se ela vai para esse mesmo problema preparada, fortificada, fortalecida, conseguindo olhar todos os pontos positivos e negativos desse problema, o estresse vai ser o mesmo? Claro que não, porque eu já estou tendo ali uma prevenção daquilo que está acontecendo. O problema, ele vai continuar um problema. A constelação não vai resolver um problema para o cliente. Ela vai fazer com que o cliente consiga entender qual dinâmica está por trás daquilo que está acontecendo. Olhando para essa dinâmica, o cliente vai ganhar força para resolver aquilo que tiver que ser resolvido. Quanto mais simples você for, quanto mais objetivo você for, quanto mais claro e direto você for, mais você estará dentro daquilo que é essencial. O essencial, ele é simples. O essencial é simples. E eu, como consteladora, preciso olhar e entender que existe um campo de sabedoria, que existe ali um campo familiar que está por trás dos atendimentos que eu faço, e que essa sabedoria é muito importante, tem que ser olhada, respeitada e valorizada. Porque a Ana tem uma família, a Maria Cristina tem outra família, a Michelle tem outra família, cada um aqui tem a sua própria família. E cada um vai enxergar as situações de um jeito, e tá tudo certo. Ok? O que nós vemos muito, né, quando nós nos deparamos com o material de Bert Hellinger, é que a todo momento Bert Hellinger também se trabalha nas próprias terapias. Também tem um movimento de consciência no trabalho dele. Então, não é um trabalho de alguém que trouxe essa técnica, que é a mistura de psicologia, é a mistura de filosofia, tem um monte de coisa, teologia, filosofia. Todo o trabalho dele
está pautado também numa experimentação que ele teve como pessoa, como profissional. Tanto que o último movimento que ele faz na vida é uma constelação em relação à mãe dele. Olha isso. Então, isso nos mostra que a solução, ela não é definitiva. Existe, sim, uma solução para as coisas. Mas você não é uma pessoa de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 10 anos atrás. Né? Você vem se transformando com o tempo. E está tudo bem, isso é uma evolução. Então, Bert Hellinger traz muito forte isso, assim, desse movimento contínuo, dessa evolução contínua, de estar olhando sempre para esse desenvolvimento. E o quanto a constelação é eficiente quando ela é utilizada de forma correta, porque é uma técnica que te leva a um teor profundo de observação. Então, aquilo que você não está conseguindo observar, através da constelação, vem um start e você começa ali a observar de forma diferente. E isso é muito positivo, né? Quando eu começo a olhar uma situação de forma diferente, quando eu começo a me conectar com aquilo que está acontecendo, quando eu começo a entender que a resposta, às vezes, é não ter a resposta, eu estou me conectando com um movimento aqui de solução profunda, que é a solução da alma. O nosso vínculo com o que acontece, o maior vínculo é o vínculo da alma. É o vínculo profundo. Ah, eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Não está conseguindo porque a tua alma está vinculada a algo e esse vínculo tem que ser quebrado. Você tem que olhar para isso para que você consiga fazer o que é necessário de verdade fazer. Tá bom? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Não? Quando nós falamos da constelação familiar na água, né? Nós falamos de um movimento onde você não tem como interferir de forma alguma. Então, você coloca os bonecos no campo, vai haver ali uma movimentação desse campo de informação, e através desse movimento, né, desse campo de informação, nós vamos tocando aí a constelação e vamos mostrando para o cliente o que está nesse inconsciente, né? Tem uma coisa que traz um alívio para nós muito grande. Todas as vezes que nós temos alguém no nosso clã, onde nós achamos assim, nossa, essa pessoa me persegue. Nossa, essa pessoa tem alguma coisa contra a minha vida, não é possível. Meu pai, minha mãe, uma avó, um avô. Os grandes emaranhados, que são as confusões sistêmicas, eles vêm, grande parte das vezes, com quem veio antes de nós. Aquilo que nós temos que alinhar, geralmente vai vir antes de nós. Então, acaba que não tem muita conexão com quem vem depois, e sim com quem veio antes. Então, talvez você sinta que o teu pai, tua mãe não te dão a atenção necessária, ou que você não é visto com bons olhos pelo teu sistema, e acha que você é a culpada por aquilo, você é a vítima daquilo. Na verdade, não é. Essa dinâmica aconteceu antes de você chegar, e às vezes quem está provocando isso na tua vida, de te deixar você com uma vida pesada, de cobrança, de angústia, veio antes de você e está conectado, está emaranhado com quem veio antes. E aí, se eu consigo entender isso, se o cliente consegue entender isso, ele vai ter uma vida mais leve. Ele percebe que não é contra ele. São coisas que não foram resolvidas no sistema e que caíram ali sobre ele. Ok aqui? Pode falar, Pamela. Boa noite, galera. Boa noite. Renata.
Quando você fala que veio antes, se a gente não tiver a tomada de consciência, não vai passando para gerações seguintes? Isso, Tipo, repete o padrão? passa para gerações seguintes, mas não tem nada a ver com as gerações seguintes. Vamos supor que na sua família, é um exemplo, tá? A avó da tua mãe, que é a tua bisavó, ela casou, é um exemplo, tá? Ela casou, mas ela foi obrigada a casar. Ela namorou com uma pessoa mas namorou coisinha de adolescente, assim, nada sério. Só que na época dela não era permitido esse movimento de não ter nada sério, tinha que ser alguma coisa séria. Aí ela foi obrigada a casar com o seu bisavô. Ok? Uma pessoa que foi obrigada a casar com outra vai estar satisfeita na relação? Ela vai conseguir ter a cabeça dela dentro do lar dela? Ela consegue isso? Não. Não. Ela consegue ser feliz em momentos familiares? Superficial, né? Pode ser. Aquele movimento nessa pessoa, talvez fique assim, nossa, se fosse permitido eu ter ficado com o João, com o Antônio, com o Francisco, minha vida seria tão diferente. E aí vem uma filha ou um filho e fala assim, ó, nossa, minha mãe é tão estranha, minha mãe não dá risada, minha mãe não sociabiliza, minha mãe é péssima. Nossa, minha mãe, se eu comparar com a mãe dos outros, minha mãe nem parece mãe. Isso tem a ver com o filho? Claro que não. Tem a ver com quem veio antes, ok? Mas o filho acaba sendo prejudicado por esse comportamento. Por que esse filho é prejudicado por esse comportamento? Porque ele tem uma expectativa que essa mãe seja diferente. Ele tem uma expectativa de ser acolhido por essa mãe. Mas ele não foi. Mas o problema é o filho? Claro que não. O problema está antes. Foi o que eu recebi antes. Então, os emaranhados estão vinculados com quem vem antes. Aí depois a sua avó sente que não teve uma mãe presente e não consegue ser uma mãe presente para tua mãe. A tua mãe, por carência, não recebeu amor, não consegue ser uma boa mãe para você. Aí você fala, não, eu vou mudar essa história, vou mudar essa situação, vou fazer o possível para ser uma mãe excelente, porque eu vou ser melhor do que minha mãe nisso. Você pode até tentar esse movimento, pode estar no seu coração isso, mas em algum momento a tua filha vai virar para você e vai te culpar de algo. Porque como que você vai fazer diferente sem que você tenha uma consciência do que é diferente? Como é que você pode me mandar experimentar uma comida que você nunca experimentou? Mesmo sabendo que essa comida é boa e faz bem. Você não teve experiência nesse movimento. Como é que eu ensino alguém se eu não tenho experiência naquilo que eu estou ensinando? No que a constelação entra nesse movimento? A Pamela não recebeu da mãe dela, foi difícil, porque teve essas mulheres todas que tiveram dificuldade. A Pamela vai para o movimento de constelação, leva a situação, ela vai observar a dinâmica. Quando ela observa a dinâmica, quando a Pamela observa a dinâmica, ela fala, nossa, não tem nada a ver comigo isso. Então, eu vou deixar com os grandes o que é dos grandes. Eu vou devolver para minha avó, bisavó, tataravó, essa complexidade toda. Eu não preciso mais levar isso para frente. Eu não preciso mais carregar uma bagagem que não vai me trazer benefício nenhum, que vai trazer um peso para o meu clã. Então, a constelação entra para ressignificar esse movimento. Entendeu? Entendi, sim. Então, nós paramos de carregar um peso
e começamos a fazer aquilo que é certo. O que é sistêmico, às vezes, é um movimento que dá um susto na gente, assim, sabe? Aí você fala, nossa, que profundo, né? O que é isso? Como é esse movimento? Tem uma parte de um livro lá de Bert Hellinger que eu não sei se é um homem ou uma mulher. Se alguém lembrar, aí me ajuda aqui nesse sentido. A pessoa fala para Bert Hellinger assim: eu tenho duas esposas, eu tenho 2 relacionamentos, a esposa e uma amante. E eu queria saber quem me ama mais, porque uma ama de um jeito e a outra ama do outro. Então, quem é que eu tenho para mim nesse movimento todo? Aí Bert Hellinger fala: ninguém. Você não tem ninguém. A tua energia está compartilhada, você não está 100% focado nessa área sentimental. 2 pessoas estão dividindo ali a atenção e brigando para ficar com você, mas ninguém está inteiro. Então, a chance das 2 irem embora é muito provável. Entendeu? A chance de um abandono é muito provável. Quando você vai entender a dinâmica que leva alguém para estar nisso, talvez ele viu um abandono do pai ou da mãe, talvez a mãe protegia demais essa pessoa. Separação de um casal é separação. Eu separei e tenho 3 filhos com o meu primeiro marido. Eu me separei, acabou. Ele segue e eu sigo a vida. Senão um vai ficar vinculado no outro, nem um dá conta e nem o outro. E também não ficam juntos. Então, mais importante do que você fazer um curso de constelação familiar, do que você se encher de conhecimento, é você praticar o conhecimento sistêmico na sua vida. Eu não estou aprendendo nada. Tá, mas qual é a minha parte nisso? O que eu estou fazendo para aprender? O que eu estou fazendo para usufruir de um conteúdo? O que eu estou fazendo para praticar realmente a constelação na minha vida? Vocês sabem qual que é o maior emaranhado que alguém pode praticar? Uma coisa muito comum que a gente brinca com isso, mas é um movimento que te deixa conectado com tanta coisa, com tanto peso, a fofoca. Mas eu só estou comentando tal coisa. Isso te deixa emaranhado de tal forma que a energia que você tem para fazer as coisas, você está colocando nisso. E é um vício, a fofoca é um vício. A Soraya, nossa, a Soraya fez isso e aquilo. A Soraya dá conta da história dela. Escolhe as coisas dela. Eu estava vendo um dia um post daquela Fabiana, acho que é Fabiana Carla o nome dela, ela é bem gordinha. Ela é uma ativista e ela fica falando da obesidade, né? E as pessoas são muito cruéis com ela, porque ela coloca a obesidade, ela dá uma romantizada na obesidade, e a gente sabe que a obesidade é uma doença. E ela bate de frente, o povo briga com ela e fala dela, mas quando você vai estudar a história dela, é uma ausência profunda materna ali. Faltou a nutrição, faltou um nutrir ali. E até a pessoa ter consciência de que ela tem que trabalhar aquilo dentro dela, reconhecer que aquilo é uma doença, que ela tem que ressignificar as coisas dentro dela, é um movimento, entendeu? Então, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não adianta. Não dá para eu medir a vida dos outros com a minha régua. E constelador não tem que saber o que está acontecendo na vida de A, de B, de C. Não tem, porque a sua energia não dá conta, você não consegue. Toda atitude, seja maravilhosa ou horrorosa, tem um movimento sistêmico por trás. Ok? Que não cabe a ninguém um julgamento.
Eu não estou na vida do outro. Então, eu sou consteladora, eu estou lá num curso, aí eu posso passar na frente da fila. Eu vou passar? Não vou. Eu vou pegar fila. Ai, Renata, então você é certinha? Não, eu tenho que cumprir o que é sistêmico. Não tem uma hierarquia para tudo. Quem chegou na fila, chegou primeiro. Quem chegou depois, e está tudo certo. Então, para tudo existe uma ordem. Então, a constelação, esse movimento de você agir de forma sistêmica, te ajuda a ter uma vida mais leve. Isso vai te ajudar a ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, mais centrada, mais leve, sabe? Então, a gente descansa aí nesse movimento, tá certo? Dúvidas aqui? Não? Pode falar, Soraya. Então, Renata, as doenças, elas seguem também esse sistema da família? Todas as vezes que um sintoma aparece, ele vem te mostrar ou que você precisa olhar para hábitos que no teu sistema são prejudiciais, ou pessoas que foram excluídas no sistema. Então, dentro de uma constelação, você pode, inclusive, constelar órgãos, os órgãos. Fígado, pode constelar também o sangue, porque todo emaranhado dentro de um sintoma, né, tudo que vem dentro de um sintoma, ele traz para você uma questão que não foi vista. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu atendi uma cliente faz muito tempo, faz acho que uns 5, 6 anos isso, e é uma coisa que sempre eu trago. Nascia nela, eu não sei, eu não lembro como é o nome, não é fogo selvagem. Ela coçava a pele dela, e aí estourava na pele dela uma ferida e ficava bolha na pele. Parecia que a pele dela era toda queimada. Ela estressava, o corpo empipocava inteiro. E uma pessoa que, ela parece que era professora de faculdade, alguma coisa assim, ela falava, Renata, eu já fiz de tudo para resolver isso, eu não dei conta ainda de resolver, né? E aí nós fizemos uma constelação. Na hora da constelação, ela fez assim, você sabe que teve uma tia minha que teve lepra, e teve não sei mais quem que teve lepra. E na época, não era como agora, que é a hanseníase, que o pessoal trata, né? Uhum. Aí ela falou, e aí essa pessoa, colocaram ela no isolamento. E nem quem era para cuidar dessa pessoa chegava até ela, porque ela começou a decompor. Então, caía dedo, ela morreu sendo, como é que fala? Caindo os pedaços dela, e a família tinha aquilo como se fosse um castigo. Aquela mulher, ela veio ali como se fosse um castigo. E aí nós colocamos essa pessoa no campo, essa tia. Nós olhamos para essa tia na constelação. E ela começou a se curar desse problema. Ela começou a ter um movimento diferente em relação ao sintoma. Então, um sintoma sempre vai esconder um movimento. Eu pergunto, perdão, eu pergunto porque, assim, eu tô até com a câmera fechada ontem e hoje, né, que eu passei por uma cirurgia de câncer no intestino. E é o segundo câncer que eu tenho. O primeiro foi de tireoide em 2019. E aí, olhando para minha família, meu pai teve o mesmo tipo de câncer, só que no estômago, o pai dele, tios, primos, e assim, dos meus irmãos, eu sou caçula de 8, né, uma natimorto, graças a Deus eu sou a única, né, mas eu penso assim, será que se eu não olhar para isso, eu não posso vir a desenvolver ainda outros tipos, né? Então, porque o que acontece, né? Qual é o movimento da questão do câncer, né? A célula, né? O câncer é uma célula como é que fala? É uma Cancerígena. cancerígena, uma célula cancerígena. A célula cancerígena,
ela demonstra no sistema pessoas que não sabem falar não. Porque como é gente, como é um sintoma invasivo, as pessoas que não colocam limite, que não falam não, porque por que eu fico com raiva? Eu fico com raiva porque eu fiz por você algo, eu esperei que você pelo menos reconhecesse isso que eu fiz, porque a gente aguarda isso. Você não reconheceu, você criticou, você não olhou com bons olhos. Aquilo me magoou profundamente, mas eu não consigo quebrar esse padrão. Eu continuo deixando que as pessoas invadam a minha vida. Então, um movimento de cura do câncer, né, de olhar para o câncer, né, eu começo a falar não. E começo a abrir mão de raiva que eu guardei por não ter falado não, entendeu? Eu começo a abrir mão desse movimento. Entendi. Pode falar, Beth. Eu nunca tive problema algum, até os meus 37 anos, eu nunca tive problema pólipo, mioma. Pólipo e mioma no período da gravidez. Aí fui retirado o pólipo e depois o mioma sumiu. Agora eu já estou com o pólipo novamente. Aí esse retrata o quê? Esses problemas de útero. Na verdade, quando você é mãe, os seus hormônios mudam. E um dos carimbos, né, falando, o meu feminino está a serviço da vida, é quando você é mãe. Então, geralmente, quando nós temos alguma doença na parte útero, ovário, seio, é uma questão em relação a essa a questão do feminino. Olhar a questão do feminino, como é que eu me vejo, o que mudou, né? O que eu tenho que olhar, entendeu? Como eu preciso me olhar, né, efetivamente. Ok? Tem uma aula depois, gente, que é só sobre sintomas, tá? Porque se a gente entrar nos sintomas agora, eu não consigo ministrar aula, porque é um assunto extremamente interessante aqui, tá? Então, tem uma aula no curso que a gente só fala de sintomas, de como constelar um sintoma, como olhar para esse sintoma, como ressignificar, exercícios que podem ser feitos, tem a questão do feminino e masculino também no curso, que vai diretamente nessa questão de alguns sintomas que aparecem, que são específicos dessa energia, né, de não olhar ou olhar demais para masculino e feminino. Tá certo? Pode falar, Maria Cristina. Você comentou aí atrás que nós precisamos, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer, né, é colocar a constelação familiar, praticar, usar em nós mesmos, né? Isso. E, como você sabe, eu fiz uma cirurgia mês passado, né? Eu fiz uma cirurgia, retirei um tumor do ovário. E acabou que teve que tirar tudo, né? Tirou tudo. E a cirurgia foi maravilhosa, foi ótima, foi muito bem, estava correndo tudo muito bem. E com 10 dias, eu fiquei com uma raiva e eu julguei, né? Mas assim, sem ver, né? E tá, aí quando eu fui tomar banho, eu vi, né? Um buraco, escapou um ponto, fez um buraco e estava vazando. Eu falei, nossa, o que aconteceu? O que eu fiz? Aí eu fiz o que você falou aí, né? Eu fui olhar, eu dei um passo para trás, me recolhi, fui meditar tudo o que aconteceu, como foi, a minha raiva, aceitei a minha raiva, sabe? Olhei onde eu julguei, olhei o que estava errado, todos os passos. Renata, 2 dias, só com água e sabão, fechou. É isso mesmo. Então, a gente percebe que tem como a gente olha, né, sistemicamente,
tem muito a ver com a resolução que a gente precisa para situações, né? É um movimento profundo aqui, muito profundo. Muito profundo, verdade. Então, olhar, né, tem que para olhar. as coisas. Tem que olhar, tem que dar um passo para trás, silenciar e ver a causa desses sintomas. Isso mesmo. Esse movimento é muito importante, muito importante. Que é essa conexão com a gente mesmo, né? Que é necessário, né? Muito bom, gratidão, Maria, por compartilhar, viu? Gratidão. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pode falar, Luciene. Renata, como que eu posso avaliar assim, em relação ao não merecimento, de não merecer? Então, não mereci. Quando eu não mereço, é que eu não tomei meu pai e minha mãe. Toda pessoa que acha que não merece é uma pessoa que não conseguiu tomar o pai e a mãe. Aí a gente tem que entender que dinâmica está por trás de não tomar o pai e a mãe. Porque o não merecimento é uma não aprovação, né? Então, por que eu não estou me aprovando? O que está acontecendo que eu estou me desaprovando? Tem um movimento aí por trás. Porque se eu não mereço, é porque eu me desaprovo. Por que eu estou me desaprovando? Esse é um movimento que você tem que olhar. Entendeu? E é profundo aqui, porque vai mexer em alguns pontos em você, de você ter que ressignificar algumas coisas. Inclusive a postura entre merecer e não merecer. Por exemplo, quem merece e quem não merece. E por que merece e por que não merece? O que tem que ser feito para merecer, sabe? Então, precisa olhar para esse movimento aí. Mas quem se sente não merecedor é porque ainda não tomou os pais de forma adequada, ainda não conseguiu olhar para os pais de forma adequada. Tem que olhar. Tá bom? O que nós vamos utilizar, né, na constelação familiar? Você precisa de uma vasilha com água. Aí aqui nós temos a vasilha, né? Nesse movimento aí da vasilha com água, enquanto você não tem os materiais que você precisa, você pode usar um prato, usa uma vasilha que tenha uma certa profundidade. E se você pretende atender com a constelação familiar, aí é importante que você vá preparando aí os seus materiais, tá bom? Para fazer esse atendimento, tá certo? Então, eu preciso de um vasilhame, né, com água. Cadê aqui? Os bonecos que precisam ser de EVA. O EVA, ele pode ir na água. Se eu não tiver os bonecos, eu posso utilizar pedaços de EVA para treinar durante as aulas, até que você compre aí os seus materiais, tá? O local que você vai atender tem que ser um local tranquilo e que não tenha corrente de vento, visto que os bonequinhos ficam se movimentando na água. Então, quanto mais adequado o seu local de atendimento, melhor, tá? Dentro da constelação familiar com bonecos na água, a resposta ela vai se apresentando para o cliente. Ela vai se manifestando aí para o cliente, tá? De acordo com o que ele vai fazendo o movimento, a resposta ela vai se apresentando, tá certo? E aí o cliente vai precisar, claro, da sua ajuda, mas tem situações que vêm no movimento sistêmico que o cliente olha e ele já consegue entender ali o que está acontecendo. É bem interessante esse formato aqui de atendimento, tá? Essa conexão que o cliente tem acesso aqui, tá certo?
O atendimento pode ser presencial ou online. Agora, presta atenção aqui. Se você for fazer um atendimento online, é importante que você tenha aquele tripé do celular. É importante que você tenha um local para colocar os seus bonequinhos. É importante você ter alguém para entrar em contato e testar a câmera para ver se está conseguindo ver ali o que se apresenta. Então, quanto mais vocês tiverem de ferramentas para deixar o trabalho de vocês organizado, melhor. Ok? Porque eu não posso arrumar o meu local de atendimento quando o cliente já está ali. Eu tenho que deixar tudo bonitinho, tudo arrumado, né? Para atender ali o cliente e para que ele se sinta, né, acolhido, cuidado, isso é importante, tá? Miriam, pode falar. Oi, é para colocar a vasilha com água agora ou é outra aula? Então, na verdade, a gente vai fazer um movimento, sim, mas eu vou ministrar o conteúdo primeiro, tá bom? Tá. Então, mas se você quiser encher já a vasilha, não tem problema, porque depois você pode fazer aí um movimento na tua casa. Tá, vou encher água. Então, okay. Como é importante que eu sinta o campo e que na hora aí da constelação com bonecos na água é você, o campo e o cliente, né? Você se acostumar e se adaptar a um movimento aí de meditação é algo que pode te ajudar muito quando você se coloca a fazer aí essa questão da meditação, tá? A meditação, ela vai te ajudar no movimento de você conseguir se conectar, né? Conseguir se conectar com aquilo que está acontecendo, isso é importante, tá bom? Eu posso fazer qualquer tipo de meditação? Pode fazer qualquer tipo de meditação, não tem problema nenhum. Você vai fazendo, vai se conectando e vai observando aquilo que você sente, e isso é muito importante para que as coisas possam fluir, tá bom? Dúvidas? Para o pessoal que estava fazendo o curso já, qual que é a principal dúvida de vocês? Pode falar, Michele. Eu acho que não é nem dúvida, Renata, como você falou, é pôr em prática, entrar na prática e sentir o campo, sentir essas emoções. Quando você falava de sintomas de doenças e tudo, você teria alguma literatura para a gente, que isso é linguagem do corpo, né? Os sintomas, o que aparece, algum livro de confiança que você poderia indicar para a gente estar lendo? Quando eu começar a falar das doenças, eu faço algumas indicações para vocês. Tem um livro, A Cura, de Bert Hellinger, é interessante, mas é legal vocês olharem dentro do contexto que vocês estiverem estudando. Eu vou passar o primeiro livro que eu acho importante que vocês leiam, e aí vocês dão uma continuidade nessa leitura, entendeu? Okay. Hoje eu vou indicar um livro para a leitura de vocês, tá bom? É importante esse passo a passo, assim. E hoje até tá certo? Ok, tá certo. Obrigada, Renata. Gratidão. Porque aí vocês vão lendo e vão tendo uma leitura com mais efeito. Tá mais tranquilo para vocês. Mais alguém levantou a mão? Quem foi? Não? Quando uma pessoa ela quer fazer... Pode falar, Pamela. Ô, Renata, quando você coloca os bonecos todos, e aí trava, deu um movimento, mas parou. Até quando que a gente sabe que é hora de parar? Ou se tem alguma frase, alguma coisa que a gente possa fazer na hora,
Se a gente sentir que ainda tem mais movimento no campo. Tem 2 movimentos aqui. Parou, porque é um término mesmo, já foi feito todo o movimento, acabou a constelação. Parou, e você, como consteladora, sente que está faltando algo, aí você pode colocar um outro elemento no campo. Ok. Só que você, como consteladora, tem que ter um equilíbrio muito grande para não usar na constelação um movimento infantil. O que acontece na constelação familiar, que é um movimento muito profundo, é que a pessoa que gosta de levar a fama por ter algo, aquilo tem que ser desconstruído. Porque, geralmente, quem trabalha nessa área sistêmica não pode ficar muito animado com os elogios que recebe. Porque a forma, né, que a pessoa que está elogiando olha é aquilo que agrada ao sistema dela. Então, ela olha em você como constelador, talvez uma representação do que é o sistema dela, e ela te elogia. Só que o mesmo movimento que faz ela te elogiar e te amar, faz ela te criticar e te odiar. Entenderam aqui? Então, eu só tenho que tomar cuidado com isso, porque tem gente... Hoje eu fiz uma constelação e a cliente ficou, eu quero perguntar isso, perguntar aquilo outro. Eu falei, não, aqui não é para você fazer isso. E eu creio que ela ficou brava porque ela pensou que ela, né, pudesse tirar as dúvidas, e a gente tem muito esse misticismo. E aí, lidar com esse misticismo não é tão legal assim. Dá trabalho. Eu não vi nada nessa constelação, não fez nada esse constelador. O constelador não faz nada mesmo. E tem gente que quer que tudo saia fogos de artifício. E tem situação que não vai sair fogos de artifício, isso é a maioria, né, da situação. Tem situações que vão ser bem dolorosas, e olhar para essas dores não é gostoso, mas é o que tem que ser feito, né? Então, a gente tem que cuidar muito disso em nós, assim, né, de como nós estamos em relação ao nosso pai, à nossa mãe, se a gente é a ovelha negra da família, que quer provar para todo mundo que tem a maior consciência, que é a espiritualizada da família, o espiritualizado. A gente não dá conta, não. Então, o nosso lugar é muito sutil, assim, sabe? O nosso movimento é muito sutil. Quanto mais sutil, quanto mais equilibrado, quanto mais simples for, melhor. Tá bom? Pode falar, Michele. Não, minha dúvida foi, mas você acabou esclarecendo ali, durante uma constelação ou no término da constelação, a pessoa perguntar, mas se você viu algo, tinha algo mais oculto, o que deu para ver? Foi meu pai, foi minha mãe? Essas perguntas, elas surgem mesmo. Eu já participei de várias constelações e os consteladores estão sempre, mas tinha mais alguma coisa, ou surgiu alguma coisa que não podia falar no campo? Essas daí que a gente tem que cortar, não vi nada e não tinha nada. Não sei se é isso, né? Mas aí vai como você vende o seu trabalho, né? Às vezes você vende o seu trabalho de uma forma e as pessoas têm uma expectativa maior do que aquilo que elas vão receber. E aí saem frustradas. A constelação, ela traz muitas vezes... a gente tem que tomar um cuidado muito interessante na constelação, porque o que acontece? Eu estou no meio de uma constelação, sou consteladora, eu estou no meio de uma constelação, né? Tudo que é energia daquele processo, eu estou sentindo, né? É claro que eu não vou ficar me conectando com tudo e vou pegar peso de tudo, mas é um movimento energético, eu estou ali conduzindo o processo. Então, há uma responsabilidade em tudo isso.
E as pessoas, às vezes, elas veem você como uma consteladora e elas não querem você como uma consteladora, elas querem você como amiga. E por ser um movimento muito íntimo, que é muito íntima a constelação, né? Uma coisa muito, eu vejo assim como uma coisa muito pessoal, é o meu clã, é a minha família, né? Como que eu tô em relação à minha família, assim? É uma exposição, um processo terapêutico na constelação familiar. Se eu não coloco um limite, eu vou ter problemas. Se eu não faço a pessoa entender que ela é minha cliente, ou que ela é minha aluna, e que cada um tem o seu lugar, eu vou ter problemas ali. Porque às vezes eu estou falando alguma coisa na constelação, não estou dirigindo a essa pessoa, a pessoa entendeu de outro jeito, o outro entendeu de outro jeito, e é criada uma confusão. Por isso que quanto mais simples, mais fácil para nós. Entendeu? Pode falar, Beth. Rê, eu já acompanhei várias constelações suas e eu percebo assim que muitas vezes existem tipo segredos ou então algumas palavras, algumas coisas que você vê e que você não fala. Como saber o que eu posso falar, o que eu não posso falar, assim? Aquilo que você vai falar sobrepõe o processo que aquele cliente tem que passar naquele momento? Adianta o cliente ficar sabendo, o cliente está enfrentando uma falência financeira. A cabeça dele está destruída com essa falência financeira. Aí eu vou ficar cutucando as coisas, porque ele vai precisar passar por um processo emergencial de olhar para o pai e para a mãe dele. Isso é um fato. Aí eu vou começar a trazer segredo não sei de quem, segredo não sei de quem, não tem necessidade disso. E aí você, como consteladora, vai filtrando isso. Às vezes, é necessário colocar no campo. E aí você vai sentir isso nesse momento. E às vezes, não é aquele momento daquela pessoa olhar para aquilo. Entendeu? Aí você começa a cutucar. Você vai conseguir reverter se o cliente entrar numa crise? Não vai. Aí você fala, a pessoa não é teu pai. Eu não falo assim, olha, ele não é teu pai. Eu falo, olha, tem uma energia, porque é assim, pode ser que não seja o pai da pessoa, mas pode ser que a pessoa não considera como pai, ou que o pai não olha como filho, é a mesma energia. Aí eu falo, ó, teu pai não é teu pai, viu, Michele? Então eu procuro tomar cuidado, e aí quando eu vou falar, eu digo, olha, aparece uma energia, como se ele não fosse seu pai, ou como se houvesse uma falta de conexão aqui. Tem uma falta de conexão. Você já suspeitou disso? Como que é isso? Aí vem à tona aquilo que tem que vir. Eu tenho que ser sutil. E aí você vai sentir, mas é prática isso. É sistêmico e é prática, tem que praticar, senão a gente não dá conta. Pode falar, Pamela. Ô, Renata, quando você deu esse exemplo, eu participei de uma constelação com uma outra consteladora e surgiu esse assunto que o pai não era o pai. A pessoa está perdida até hoje. Ela não consegue se encontrar. E ela não sabe se é verdade ou se não é, porque o pai já faleceu. E ela não tem como chegar na mãe para perguntar, não tem jeito de falar, ô mãe, meu pai não é pai, deu lá na constelação que meu pai não é meu pai. E aí a gente conversando, ela falou que depois desse episódio, por isso que é muito importante a nossa postura como terapeuta, como consteladora. Porque até hoje, ela falou assim, Pamela, até hoje eu não consegui me encontrar depois dessa... e ela acredita que o pai não era pai. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente pode acabar com a vida da... Assim, né?
Você se acha uma mulher forte ou uma mulher fraca? Eu? É. Forte. Com tudo que você passou, você é uma mulher forte. Sim. Se eu falar para você aqui, olha, Pamela, você é muito fraca, você tem que se treinar de novo a tua vida, viver tudo de novo, porque você é muito fraca. Qual que é a tua reação? Eu vou ficar espantada. Mas você vai acreditar? Tipo assim, você vai me colocar para pensar. Mas você vai acreditar e vai falar, ai, meu Deus, acabou com a minha vida? Não. Por quê? Porque eu não sou, eu sou forte. Eu Então, acredito em se mim. doeu tanto nela, e se paralisou a vida dela, falar que o pai dela não é pai, provavelmente não é pai mesmo, porque ela não tem força para ir para a vida. Então, talvez ela desconfiou isso a vida inteira. Então, na verdade, ela estava em processo de separação. Sim. E aí, né, nessa constelação, inclusive, eu participei da constelação dela, né? Eu fui integrante. E até hoje ela fala que a partir daquele momento que ela ficou com dúvida, ela ficou, eu não sei se é, se não é, aí começou a reparar nos traços. Ah, mas meu nariz não é igual dele. Ó, Pamela, presta atenção na autorresponsabilidade. Se você chegar para mim e falar assim para mim, Renata, você fala muito mal, pare de fazer o que você faz, que o que você faz é péssimo. Eu vou falar, Pamela, gratidão pela sua opinião, mas fica com ela para você, porque eu sei que eu falo muito bem, eu sei. Se eu tenho certeza de algo, isso não vai me confundir. Então, não foi a constelação que confundiu essa pessoa. Ela já estava com a alma dela nesse movimento. Talvez aconteceu um evento com ela onde ela não se sentiu filha, e talvez não é filha mesmo, e é mais fácil ela falar que ficou mal e que paralisou do que ela tomar uma atitude. Porque pensa bem, nos tempos de hoje, será mesmo que ela não consegue descobrir? Na tecnologia que a gente tem hoje, será que ela não consegue arrancar um fio de cabelo da mãe dela? Será que ela não tem irmãos? Será que... Entendeu? Ela consegue. Se ela quiser, ela descobre. Mas aí a gente vai para um movimento do quê? Infantil. Então, como é que eu vou descobrir que eu não sou filha do meu pai? Como é que aquela louca daquela consteladora falou isso? Não estou dizendo que ela é louca, mas entendeu? Sim. É mais fácil eu colocar a minha dúvida em você do que eu agir como adulta, e falar, não, peraí. Sim, então, eu né? concordo com você. Entendeu? Então, se está doendo em você, é porque alguma coisa ali realmente é correto. Foi falado e foi assertivo, só que foi tão profundo que aquilo paralisou a vida da pessoa. Por que paralisou? Porque ela vai ter que resolver isso. E pode ser que seja pai biológico, mas ela não conseguiu olhar como pai, não conseguiu sentir a paternidade. Sim. Entendeu? Então, Entendi. Qual é o movimento aqui? O que eu vou fazer com essa questão da constelação familiar? Por isso que você, um constelador que eu formar, tem que ter na tua cabeça que você não virou psicólogo depois que você fez a constelação, que você não vai resolver tudo, que você não vai falar da pessoa parar de tomar remédio, que você não é médico, e que a constelação ela é um braço, ela não é o corpo todo, ela é um braço. Então, é um apoio, é um incentivo. As questões médicas, o médico trata, gente, psicólogo é fundamental para o nosso trabalho. O psicólogo é fundamental, porque eles estudaram para isso. Vocês podem perceber, tem constelação que eu falo, você tem que passar com psicólogo. Tem pessoas que vêm fazer constelação, eu falo, eu não consigo te atender, eu já perdi muitos clientes por conta disso. Não, eu estou em surto, eu parei de tomar os remédios. Ah, você toma aqui remédio, um monte de remédio controlado. Eu falo, então você vai passar no seu psiquiatra agora. Aí você vai lá e vai resolver. Eu tive uma indicação faz umas 2 semanas, aí a pessoa veio fazer a constelação e ela estava em crise. Aí eu falei assim, ó, você precisa procurar um psiquiatra. Mas, meu Deus do céu, eu não quero, eu não vou. Eu não consigo te atender.
porque para mim a vida é muito importante, entendeu? Agora, o movimento dessa sua amiga, qual é o movimento correto? Vai lá, procura a consteladora e fala: olha, depois que eu fiz a constelação, eu fiquei muito perturbada, eu fiquei assim, assim. E aí eu estou nessa dúvida, como você me orienta a fazer? Sim. Qual a orientação sistêmica que você me dá? Eu posso fazer outro movimento para olhar para isso? Aí a consteladora vai perguntar, mas você sente ele teu pai ou não? Como que é a tua conexão? Você quer realmente saber se ele é teu pai ou não? Entendeu? Entendi. Mas isso tudo é uma responsabilidade que a gente tem que ter, né? É igual você falou, você pode falar que tem uma energia. Isso. E ter a responsabilidade no que a gente fala, porque é um processo que a gente está mexendo no clã da pessoa, né? Isso, então, é uma isso. responsabilidade muito grande. A gente está lidando com o outro, né? É interessante. E aí tem gente que é constelador, que está fazendo movimento, mas que quando vai para uma constelação, ao invés de ir para o centro vazio, né, que não é o que eu acredito que é o que é. E o que é na minha família é diferente do que é na de vocês. Entendeu? Sim. Entendi. Gratidão. Michele, pode falar. Depois é Michele, Anderson, depois a Sandra, tá bom? Renata, esse assunto é bem interessante, porque assim, ó, eu sempre quis constelar o que a constelação mostrasse esse campo do pai, se meu pai ser biológico ou não, porque quando eu era criança, assim, a minha mãe não deixava a gente ficar no mesmo ambiente. Eu e minha irmã mais nova, ela não deixava a gente ficar no mesmo ambiente que meu pai. Tipo, se ele estivesse comendo, a gente tinha que ir pro quarto. Se ele estivesse na sala, a gente tinha que sair da sala e ir pro quarto. Mas isso bem pequeno, eu tenho lembrança de 3 anos, eu acredito, assim. A gente não podia ficar onde ele estava. E quando a minha avó paterna, né, mãe dele, vinha falar comigo, ela olhava nas minhas mãos e ela sempre falava assim: filho das minhas filhas, meus netos são. Filhos do meu filho, será que são meus? Ela sempre jogava uma piadinha assim. E eu era criança, e eu ficava com aquilo, por que ela está falando isso? E eu cresci nesse ambiente, assim, umas dúvidas. O seu áudio está fugindo, Michele. Fala mais pertinho do microfone, que está bem distante. Só que eu sempre tive essa dúvida. Uhum. Mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eu estava com a minha mãe na varanda, e só que a minha irmã, ela é negra. E meus outros irmãos, meu pai, né, que a gente conhece como pai, ele é claro, olho claro, pele clara, né? E daí eu questionei ela assim: mãe, por que você sempre escondeu? Por que você nunca falou que a Fabiana não era filha, né, do meu pai, coisa assim, né? E sempre escondeu da gente. E ela falou que foi muito difícil para ela e foi assim uma bobeira que deu na vida dela. Mas ela continuou com meu pai, né? Daí eu tive mais 2 irmãos e tudo assim. Mas eu sempre tive essa dúvida: será que é meu pai também? Sempre isso, sabe, algo que te incomoda? Como você falou assim, se não incomoda, você consegue, mas eu sempre assim, mas eu não tive coragem de perguntar se era meu pai também. Então, a constelação não é um campo para você saber isso. Se você tem dúvida, você tem que ir atrás de olhar para isso. Se isso te atrapalha, se isso é importante para você, aí você precisa ir atrás disso para saber, entendeu? Constelação, eu não posso abrir uma constelação. Eu quero saber se meu pai é meu pai mesmo. Eu não faço. Uhum. Imagina a confusão. Mas assim, claro, hoje tudo é muito mais tranquilo e também não vai fazer diferença, assim, porque eu não vou ir atrás do meu pai verdadeiro, ou, enfim, se é falso ou verdadeiro, não isso me incomoda. Mas é interessante isso daí, essa fala que teve agora, né? E me lembrou, remeteu toda essa situação minha, meu passado, minha história. O que você precisa ver é o quê? Isso faz sentido para você ou não, saber quem é seu pai. Você tem que ter uma conversa com a tua mãe para olhar para esse movimento. Renata, eu não quero mexer nisso. Ok. Mas como está te incomodando, é importante você olhar. Só que a constelação não é campo de adivinhação. Isso é um movimento de adivinhação.
Às vezes aparece na constelação no meio de um processo isso. Mas ninguém abre o campo para saber se a pessoa é pai de fulano ou de ciclano, porque isso é muito individual. Entendeu? Agora, não, eu quero saber, eu faço questão de saber se meu pai é meu pai. Você, com as suas irmãs vivas, faz um teste facinho de DNA. Dá para saber hoje. Faz um teste de DNA e tira a dúvida. Entendeu? Interessante. Não, Sim. muito bom. Obrigada. Gratidão. Pode falar, Anderson. Boa noite a todos. Renata, quando eu fiz o primeiro curso com você, a gente formou um grupo lá no WhatsApp da turma, né, que era com você, e começamos a treinar um com o outro, fazendo as constelações para a gente aprender na prática, como você orientou aqui, né? E aí eu fiz a constelação de uma colega, que você sabe quem é, mas eu não vou falar o nome, e eu fiz a constelação dela, e ela trouxe um tema para olhar. E aí eu estava conduzindo no tema que ela queria olhar. E trouxe o pai e a mãe dela, e todos os representantes que eu achei necessário trazer naquele campo, e fui conduzindo conforme ela queria ver, né? E aí, foi bem no início que eu fiz o curso com você. Aí a constelada falou assim, eu posso fazer uma pergunta para o meu pai? Eu falei, pode. Ela perguntou assim, você é o meu pai mesmo? E o pai respondeu, não, não sou seu pai. Aí a constelada falou assim, é só isso que eu queria saber, muito obrigada. Aí eu fiquei muito sem graça, sem jeito, não sabia o que fazer, me pegou de surpresa, porque eu achei que seria uma pergunta, não sei, né, você me ama, você lá, sei lá. Eu abri para ela perguntar para o pai. Me arrependi muito desse movimento, porque eu sei que a pessoa não pode invadir o campo e perguntar assim, né, mas eu permiti por inexperiência minha no começo, e ela falou assim, ah, tá bom, é só isso que eu queria saber. E ficou assim. Então, eu encerrei o campo dela, né, porque não tinha mais sentido continuar, porque eu me senti manipulado por ela, usado, né, porque ela queria saber outra coisa, não é nem o tema que ela trouxe. Depois eu fui no privado dela, falei com ela que o que ela fez não foi legal, foi uma coisa muito feia, desonesta, usou o meu campo, né, usou o campo, não o meu campo, o campo dela, mas usou a minha abertura de campo para fazer perguntas que não era para ter feito. Resumindo, eu fiquei chateado com ela e acabei até não tendo mais amizade com ela. Você sabe quem é, mas não vou trazer aqui. Então é isso, às vezes a gente, no intuito de ajudar ou querer ser legal, a gente dá uma abertura dessa e faz falar a palavra, essa merda que eu fiz, né? Então é isso, gente, gratidão, tá? Só um relato aqui. Se posicionem como constelador. Você tem que ter posição. O pessoal fala que sou brava, eu não sou brava. Eu não sou brava. Mas eu exijo uma postura. Entendeu? E aí, às vezes, a gente fica perdido mesmo, assim, normal. Que hora que eu falo, por que eu fiz isso? Devia ter feito aquilo, normal, né? Porque o campo, ele é assim, o campo, ele tem uma sabedoria muito grande. Uma hora, a verdade, ela chega. Quando você coloca... Gente, quando você abre um campo, seja um constelador que não tenha nem experiência para aquilo, é muito sério o movimento. Porque o campo sobrepõe o conhecimento. Isso é muito profundo. Eu fiz uma constelação uma vez, esse negócio foi tão interessante na minha vida. Eu fui num lugar, aí eu cheguei lá, falei, ah, meu Deus, que lugar estranho, eu queria ir embora, fiquei com medo de ficar lá. Falei, gente, que lugar esquisito, assim, um peso, não sei o que era lá. Foi maravilhoso. Aí, você quer constelar? Não, eu constelei semana passada. Eu falei, não quero constelar, eu queria participar, porque eu gosto de participar como representante. Aí a menina falou assim, Renata, é você que vai ter que ser constelado. Eu não vou nem perguntar se você quer, porque eu tenho certeza que é você que vai fazer. Quando ela falou isso, meu coração abriu. Isso tem uns 4 anos atrás. A dinâmica que eu vi na constelação aconteceu esses dias. Foi em dezembro. Exatamente igual a dinâmica da constelação. Uma constelação com 5 pessoas, 4 representantes.
Aí eu falei, não, gente, o campo ele é de uma sabedoria muito profunda e questionável. Não dá para questionar. Não tem como. É muito profundo o que se acessa num campo de constelação familiar. Então, nada é à toa, nada é por acaso. Até um julgamento de um constelador é algo para a gente aprender alguma coisa também, sabe? Porque vocês não têm que colocar a confiança de vocês absolutamente em mim. Vocês têm que aprender e fazer melhor do que eu faço. É assim. Aprende, faz melhor. Aprende, faz melhor. Vocês têm obrigação de fazer melhor do que eu. Vocês não podem retroceder. Vocês estão recebendo. Então, qual é a minha obrigação quando eu recebo? Transformar em algo melhor. Entendeu? Pode falar, Sandra. Eu acho que a Sandra saiu. Tô aqui. Ah, eu aqui. Tudo bom? Tudo. O assunto muito interessante, entrei assim, né? E aí falei assim, eu vou só escutar. E é muito. E aí o papo veio do só escutar. Por quê? Porque quando eu entro para assistir, eu me considero e sou uma consteladora formada pela Renata Hernandes. E todo o trabalho que eu faço sem ego e sem coisa dá certo. E você, Renata, me aconselhou uma semana atrás, eu creio, de fazer um pacote, alguma coisa assim. E foi muito interessante porque eu falei, eu vou. E eu fiz o que te prende hoje. E aí tem o grupo que também você me aconselhou, então, vou fazer um workshop, vou falar o que te prende hoje, o que você está vendo, você sabe o que você quer, onde você quer chegar. E aí foi me dando, você me deu uma letra e eu fui, né? E aí, quase o mesmo caso, chegou uma moça, eu soube que a fulana falou de você, que você é muito legal, que você... seja bem-vinda, tal. Aí ela falou, eu não tô bem, eu passei pelo negócio de Axie agora, mas eu ainda não tô bem. Eu só escutei. E aí eu também sou consteladora, tá, tudo bem, né? E aí já abri o grupo e tal, e aí comecei a falar sobre o assunto que eu pesquisei, que você me sugeriu, e tal. Aí daqui um pouco ela falou, olha, eu vou falar como consteladora, porque eu não concordo que tudo que é pai, tudo é mãe. Você fez curso com quem? Aí eu, caramba, pensei, respirei fundo, né? Tipo, não vou sair da minha paz, eu digo, seja bem-vinda, né? E aí eu falei, olha, aqui também tem terapeutas, tem consteladora, e aí, assim, aos poucos, eu fui conseguindo colocar ela no lugar dela, mas aí eu concordo com o Anderson, que às vezes, por mais que isso e aquilo, a pessoa deixa a gente numa saia justa, né? Mas aí eu aprendi com você que eu tenho que me posicionar. Nesse momento, eu sou a pessoa, que nem nesse momento é você que dita, você que é a Renata, é você que está fazendo o workshop. Então, tem que ter ética, educação e tudo mais, né? Toda pessoa que não consegue entender uma autoridade, seja ela qual for, tem algo com o pai que precisa ser trabalhado. Então, a pessoa ela vai para um movimento, ela não consegue ficar quieta, ela não consegue ser trabalhada ali. Então, ela não consegue se colocar no movimento de aprender. Porque, gente, não adianta.
Você ouve uma palestra no YouTube e você vai aprender uma coisa nova. Você vai ter uma percepção nova, né? Então, eu ouvi uma coisa interessante no último curso que eu fiz, do Gemelares. Então, eu achei tão, assim, sabe, interessante a percepção da doutora Graziella Frene. Ela fez assim: quanto menor eu sou, mais conhecimento eu atraio. Quanto menor eu sou, mais conhecimento eu atraio. Por quê? Quanto menor eu sou, mais eu reconheço e mando para o universo uma mensagem de que eu preciso de mais conhecimento. Gente, às vezes eu estou em casa e aí acontece alguma coisa e eu falo, meu Deus do céu, isso aqui é sistêmico. Olha isso. Olha esse movimento, olha como que a gente vive no que é sistêmico. Então, observar as coisas simples da vida, sabe? Os pequenos milagres, assim, sabe? Sim. Que torna uma pessoa mais tranquila, porque se você ficar no movimento de querer provar que você sabe o tempo todo... Eu estou com um problema agora nos grupos que o pessoal está entrando para divulgar o próprio trabalho. Isso não é correto. O grupo Não. que você recebe, você não posso entrar no teu grupo. Eu fazia muito isso quando eu comecei, que eu achei que não dava, podia. Eu achava que era uma festa. Aí eu levei um feedback sistêmico, que eu levei até um susto. Falei, meu Deus. Então, a gente vai aprendendo, né? Então, eu sou consteladora. Olha, mas aqui você é aluna. Então, como você... E ela me interrompeu depois de novo, assim, aí eu tirei as cartas sistêmicas, que eu aprendi também, comprei aquelas cartinhas, né, e numa carta saía assim, ó, não, deixe o julgamento, tem uma, né, não julgue, uma carta que falava sobre o julgamento, e a outra saiu também isso, quase as mesmas coisas, o moral da história era o não julgamento. E aí ela falou assim, essa carta pode ter a ver com todos, porque nós estamos em monte, não comigo. Eu falei, tá tudo certo, tá tudo bem. Ok. Tá tudo bem, ok. Dificilmente pode acontecer, e há uma possibilidade de uma carta sair para todos, que nem a constelação fala comigo também. Essa aula que tu tá dando, esse workshop, tá falando comigo também. Porque as meninas, isso que eu aprendi. E quando eu assisto mais os seus, mas quando eu caio assim noutra, eu fico quietinha, porque eu me fecho. Eu vim para pegar o conhecimento, e não para dizer... eu entendo, eu sei. Não, é isso aí que você falou. E todos os dias nós estamos aprendendo. Aí eu só falei para ela assim, olha, teve um dia que eu achei que eu sabia de tudo. Aí quando eu fiz um workshop, eu vi que eu não sei de nada. E assim, eu estou ainda aprendendo. E aí acabou, ela não me deu não falou mais comigo, tá tudo bem. Eu creio que ela vai refletir sobre... E assim, é quase mais ou menos Aí ela fez uma pergunta, quase tudo a ver aí, que queria que eu falasse de obsessor, acha que tinha um obsessor, eu digo, então, não trabalho com isso, aqui nós estamos numa outra coisa, temos no o que me prende para que eu vá para a vida, está aqui em amor próprio. Estamos falando de projetos que estava começando o ano novo, está começando, né? Então, essas coisas assim, né? E aí ela ficou quieta, ficou acho que chateada, mas está tudo bem. Mas tem a ver o posicionamento e obrigado, gratidão por todas as falas, que foi de muito aprendizado para mim hoje. Esse movimento, eu tenho que me posicionar, né? Então, aos poucos, a gente vai encaixando as coisas e as pessoas vão tomando o lugar delas e tá tudo bem. Entendeu? E às vezes vai sair brava com você, mas tá tudo certo. O importante é você ter esse respeito. Eu já tirei aluno de sala. Não vai voltar. Vai ficar aí de castigo um pouco, depois volta. Porque não dá. Entendeu? Não é o campo para isso, né? Sim, sim. Ok? Pessoal,
que vocês vão fazer? No campo que vocês montaram, vocês vão fazer uma autoconstelação, ok? Como que vai ser essa autoconstelação? Anota aí no papel, por favor. A autoconstelação é você colocar os bonequinhos na água para sentir o campo, tá bom? Mas a gente não vai fazer na aula, que eu estou terminando a aula daqui 5 minutinhos, tá? Você vai colocar um medo que você tem, vai pensar em um medo que você tem, e vai escolher um representante para esse medo. Se você não tem os bonequinhos da constelação, pode ser um pedacinho de papel, não tem problema. Então, um papel para representar um medo, um papel para representar você, um papel para representar o seu pai e um papel para representar a sua mãe. Você vai colocar os papeizinhos lá na água, começando por você. Colocou os papéis na água, percebe como você se sente. Como você se sente quando coloca os papéis na água. Depois você vai ver de quem esse medo se aproxima. E aí você vai anotando tudo que você sentiu. Vai fazendo esse movimento. Essa autoconstelação na água você pode fazer para qualquer coisa, qualquer sentimento. Inclusive, você pode chamar algumas pessoas e falar, vem ver como é que você está em relação ao medo. Coloca a pessoa, o pai, a mãe e o medo. Aqui não tem certo e errado, aqui não tem lado certo, não tem lado errado. Aqui vai o que você sentir no momento. E como os papéis ou os bonecos se movimentarem. É isso que você vai observar só. O sentimento que você tem ao colocar os papéis na água e com quem esses papéis estão vinculados ou não. Só. Tá bom? Só isso. Pratiquem esse movimento, porque ele é muito rico quando nós falamos em sentir o campo. Ah, falência financeira, escassez. Escassez, você, seu pai e sua mãe. Com quem está vinculado ali a escassez? Isso vai te ajudar no movimento de sentir o campo, tá bom? A Verali tinha levantado a mão, ela está na sala? Você já falou de novo, eu não tinha pegado a primeira parte. Ah, tá. Ok, aqui? Pratiquem. Semana que vem é a próxima aula. O material já está lá no grupo. Até amanhã eu já coloco a gravação para vocês. Quem já está na sala, a gente vai continuar aí 15 dias, tá? Quem entrou para assistir, tem interesse em continuar fazendo o curso, o valor do curso são 4 vezes de R$ 149. Você pode parcelar no cartão sem juros, tá bom? Aí me procura para poder fechar aí o curso, tá certo? Gratidão a todos, gratidão, Anderson, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo no coração. Renata. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão, boa noite.